Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. E os destaques de hoje são: representantes de empresas falam sobre medidas tomadas para diminuir a poluição na Grande Vitória. Esgotamento sanitário. Deputado comenta a posição ocupada por Vitória entre as 100 maiores cidades. Encerrada a fase de coleta de informações sobre empresas interessadas em operar aquaviário. Nos trabalhos das comissões, o Colegiado de Infraestrutura recebeu convidado da área de transporte. Ele apresentou os planos para operar o serviço de transporte aquaviário na Grande Vitória. A Comissão de Infraestrutura encerrou o ciclo de apresentações de empresas interessadas em operar o sistema de transporte aquaviário de passageiros, que deve ser retomado na Grande Vitória. A última empresa, que opera em 6 estados brasileiros, apresentou seus planos para a região metropolitana. O projeto abrange 4 terminais, sendo 2 em Vitória, um na Praça do Papa e outro no centro. Um terceiro na Prainha, em Vila Velha, e o 4º em Porto de Santana, Cariacica. A proposta é trabalhar com embarcações com capacidade para até 200 passageiros. Não adianta chegar na estação hidroviária e você ter lá 200 passageiros esperando no horário de pico e eu ter uma embarcação de 50 passageiros para transportar. O que vai acontecer? Vai gerar um gargalo, vai se ter um problema na operação. A gente não quer isso, a gente quer que os modais se integrem de forma eficiente, em que a gente possa dar vazão ao que o rodoviário está trazendo. Então, nós acreditamos que a embarcação inicial seja entre 100 e 200 passageiros. O convidado falou também sobre os serviços que poderão ser oferecidos à população, caso a empresa seja selecionada por meio de licitação para operar o sistema. Conforme o volume de passageiros, a gente vai ter uma dimensão, de acordo com o volume, do tamanho dessas estações hidroviárias, vamos dizer assim. Mas ela pode oferecer o mesmo serviço que qualquer rodoviário ou qualquer aeroporto, franquias, atendimentos de emergência. Nós não podíamos fugir de conforto, segurança e acesso à internet. Segundo o deputado Marcelo Santos, que preside a Comissão de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, as informações coletadas vão subsidiar os estudos do governo do estado para a reimplantação do sistema aquaviário. Estaremos encaminhando todo o resumo daquilo que foi apresentado ao longo desse tempo todo. São várias empresas, vários construtores, vários modelos de embarcações e juntamente com o estudo técnico que também tem lá no seio da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, a CEMOB, vai ser baliza para a construção do edital que vai contratar a empresa. Efetivamente, em 2020, teremos o retorno do transporte aquaviário, não para concorrer com o rodoviário, mas sim para se integrarem, complementando um ao outro e melhorando assim a mobilidade urbana e oferta de modelo de transporte para a população da região metropolitana da Grande Vitória. Comissão de Meio Ambiente ouviu representantes de empresas sobre as medidas tomadas para combater a poluição. As ações foram realizadas por determinação da CPI do Pó Preto. Na primeira reunião de acompanhamento das ações relativas à diminuição da poluição do ar da Grande Vitória, o Colegiado de Meio Ambiente ouviu representantes das empresas Vale e ArcelorMittal Tubarão. Este acompanhamento vai acontecer a cada 2 meses, em cumprimento às recomendações do relatório final da CPI do Pó Preto, apresentado em 2015, que cobrou providências para reduzir a emissão de poluentes no Porto de Tubarão. Após a apresentação das ações da empresa, o especialista técnico de meio ambiente da Vale, Romildo Fracalossi, foi questionado sobre o anúncio de que a mineradora teria reduzido de 15% para 5% sua participação nas emissões de poluentes. Segundo Fracalossi, a redução dos índices é resultado dos investimentos em melhorias nos procedimentos operacionais adotados pela empresa. O último inventário, o penúltimo, que foi feito foi divulgado em 2010 pelo IEMA e que usou os anos bases, o ano base de 2009, por exemplo, a emissão de poeira da Vale era em torno de 15,8%. Estava correto. Nós tínhamos uma emissão que era uma emissão medida antes do primeiro termo de compromisso ambiental e que nós fizemos o primeiro termo de compromisso ambiental, fizemos uma redução dessa emissão de poeira e agora a gente começou então, de certa forma,
obter os resultados dos primeiros investimentos que nós fizemos. Quando a gente faz, então, quando o EMA faz o inventário 2015 e mostra que a emissão da Vale equivale a 5% do total, mostra essa evolução. E essa evolução ela não foi por acaso, foi evolução feita junto a um termo de compromisso ambiental assinado pela Associação de Moradores, 9 associações de moradores, pelos Ministérios Públicos, pelo Governo do Estado, acompanhado por todos. Então esses investimentos estão agora mostrando que eles foram realmente necessários e eficientes. Nós temos uma meta, por exemplo, que você viu lá, da gente reduzir até 2023 93% daquele valor que foi inventariado em 2009, 2010, que era de 297 quilos por hora. Para as fontes difusas, nós queremos chegar a 21 quilos por hora. Então esse é o nosso objetivo, reduzir ao máximo nossas emissões. Para Erailton Moreschi Júnior, presidente da ONG SOS Juntos Ambiental, a empresa apresenta números que não podem ser comprovados devido à falta de parâmetros confiáveis para identificar a origem e a quantidade dos poluentes suspensos no ar da Grande Vitória, principalmente na capital. Isso daí é um número de marketing da empresa, puro marketing. Ela mostra um número 5% para as pessoas que são leigas, que não entendem nada. Pô, mas 5% não é nada. Mas desde 2009 houve essa mudança de estratégia com os inventários de fonte, com a inclusão da ressuspensão de vias, que são números absurdos e enormes. E os números da ressuspensão de via estão comprometidos, porque nos seus materiais que são ressuspendidos, tem poluição da Vale, tem poluição da Arcelar, de todo mundo. Então, em 2009, nós desacreditamos o inventário e pedimos que para o próximo fosse feita a análise qualitativa e quantitativa do material ressuspendido. Aí a gente teria um número correto de quanto cada empresa contribuiu com emissões. A deputada Irine Lopes comentou os trabalhos. Todos nós estranhamos essa questão dos 5%. No geral, eu acho que foi uma reunião com um nível de tensão, embora a gente tenha ouvido com bastante atenção e acompanhamos os vídeos apresentados pelas empresas e as iniciativas que elas estão tomando para controlar a aspersão do pó que emana do minério e que ele fica no ar. E nós sabemos o que isso significa, especialmente para a saúde. O deputado Sérgio Majeski comentou a posição de Vitória no ranking sobre saneamento básico divulgado pelo Instituto Trata Brasil, que atua desde 2007 na área. A capital e também o estado do Espírito Santo não conquistaram boas colocações. Não é realmente uma posição confortável, muito pelo contrário. Entre as 100 maiores cidades brasileiras, Vitória apareceu em 59º lugar, né? Entre as cidades com melhor tratamento de esgoto ou com maior número de pessoas atendidas. Isso é muito ruim, né, para a nossa capital, que às vezes, né, é propagada como uma cidade inteligente, que prioriza o uso de bicicleta e não sei mais o quê, mas como o próprio nome diz, saneamento básico, né, isso é o elementar. É claro que no Brasil, e por extensão nos municípios, nos estados, sempre se colocou saneamento básico em 2º, 3º, 4º lugar, porque não dá voto, né? Aquilo que não se vê. É fundamental, tem um retorno imenso para a sociedade, mas infelizmente parece que não dá voto e aí as pessoas vão relegando esse segundo plano. E é estatístico, né? Isso é comprovado, para cada R$1 que se invista em saneamento básico, há uma economia de pelo menos R$5 no atendimento médico hospitalar. Por isso que, quando a gente fala de saneamento básico, assim como falamos em educação, é investimento. Nunca podemos nos referir a isso como gasto, porque isso tem um retorno para a sociedade. E o Espírito Santo também não ficou bem nessa classificação, porque dos 4 estados do Sudeste é o pior, né? Então, nós precisamos agilizar esse tratamento. Eu sempre digo isso, né? Nós estamos agora, né, o Brasil já tem mais de 500 anos de existência e hoje ainda apenas na média do país, 50% apenas da população é atendida com saneamento básico. Quer dizer, será que nós vamos precisar de mais 500 anos para que 100% tenha isso? E ainda hoje, grande parte, né, de doenças que acometem parte da população, sobretudo aquela mais carente e principalmente as crianças, tem uma relação direta com a falta de saneamento básico. Então,
assim, isso é preocupante, então por isso que eu chamei a atenção para isso no discurso da tribuna, e é algo que nós precisamos colocar na ordem do dia. Nós precisamos discutir e conscientizar a população da imensa importância que tem o saneamento básico completo para toda a população. Coletar e depois reciclar. Indicação feita ao governo do estado pelo capitão Assunção sugere a implantação do sistema de coleta de resíduos sólidos para fins de reciclagem nos municípios capixabas. Uma questão puramente ambiental. A gente tem que se preparar, não somente a Grande Vitória, mas todos os municípios do estado do Espírito Santo, para trabalhar excepcionalmente a questão dos resíduos sólidos, né? Se nós tivermos essa garantia, que na verdade vai ser um esforço do governo do estado com as prefeituras. Hoje o que nós vemos são grandes concentrações de lixões em todos os municípios. Então isso vai fazer com que, através do planejamento estratégico do governo do estado, aliado às prefeituras, nós possamos fazer com que o lixo possa ser abrigado de uma forma ecologicamente acertada, sem prejuízo para o meio ambiente. Hoje tem plenário do povo e o assunto é a previsão de cadeia para quem incomodar a vizinhança com barulho. Vamos ver o que o capixaba pensa sobre a proposta? Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que pune com multa e detenção que vai de 3 meses a 1 ano quem produz poluição sonora. De acordo com a proposta, a perturbação ambiental por meio de sons acima dos 50 decibéis recomendados pela Organização Mundial da Saúde pode provocar inúmeras doenças, além de estresse, perda auditiva e insônia. O plenário do povo veio às ruas para ouvir o que a população pensa sobre esse assunto. Se for a questão de o barulho estiver bem alto, aí sim, aí dá para concordar, mas fora isso não. Eu sou a favor sim de ter uma penalização, porém eu sou a favor que tenha primeiro uma multa de caráter de disciplina para depois então ter uma detenção. Eu acho muito importante que tenha alguma coisa que possa coibir as pessoas de produzir esse ruído extremo, principalmente à noite, uma falta de educação, fazendo com que as pessoas perturbem as pessoas, principalmente na hora de dormir. Eu acho que esse PL é bastante importante porque hoje já tem algumas ruas aqui específicas em Grande Vitória que tem carros de som e gente que mora aqui perto desses lugares tem muita dificuldade de dormir, por exemplo, no sábado, sexta-feira, sábado, tem a Rua da Lama, por exemplo, que é bem movimentado os carros, e com esse PL multando, a pessoa que tem esse carro, ele vai pensar 2 vezes antes de colocar até o certo horário, que se não me engano é 10 horas da noite. Eu acho justo sim que tenha que ter pena, porque apesar de que a lei já existia, né, mas não tinha a fiscalização nem a punição, então isso acaba ficando a deriva, né? O pessoal usava sem discriminação, som alto, e é fora de horário também. Isso acaba prejudicando aquele trabalhador, morador de bem, né, que precisa de trabalhar. Eu tenho problema que ao longo de alguns anos atrás eu perdi uma parte da minha audição por causa de ficar à exposição ao som do trânsito, né? Então eu sei o prejuízo que está, eu trabalho com pessoas que têm deficiência auditiva também, eu sei o prejuízo que a exposição de som alto pode ao longo prazo ocasionar, então eu acho que é muito válido. Eu acho que há casos que exigem a penalização mesmo. Eu particularmente eu moro num bairro onde tem muitos bares, então a gente fazia muita multa porque no final de semana era insuportável. E no meu caso resolveu, eu não sei se em outros casos isso se resolve ou não. Acho que tem que ser penalizado mesmo, que ninguém é obrigado a ficar querendo descansar às vezes em casa e a poluição sonora te atrapalhando. As pessoas estão perdendo a noção da altura do som que eles colocam nos bares, nos carros. Tem que ser penalizado, porque aí começa a se conscientizar de respeitar o direito do outro, né? E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você encontra em nosso site e em nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na TV Assembleia, o seu canal cidadão.